Você já percebeu que às vezes precisa uma pessoa de fora acreditar em você por apenas 5 minutos, porque você há anos não acredita que é capaz? É curioso, não é? Você pode receber 1000 elogios, mas apenas uma crítica é o suficiente para aquilo ficar martelando na sua cabeça. Quem pode vir para você e dizer: você é bonita, capaz, inteligente, tem potencial, mas basta alguém chegar para você e dizer assim: você não vai conseguir, que parece que aquela frase fica ali martelando na sua cabeça com muita força. Mas por que que isso acontece? Porque por muitas vezes nós acreditamos muito mais na opinião que os outros têm de nós do que a opinião que formamos realmente sobre nós mesmos. Mas aí você pode estar se perguntando: será que é possível eu conseguir mudar a imagem que eu tenho de mim mesma? E a resposta é sim, mas não é somente por aquele fato de você ficar ali se olhando no espelho e dizendo para você mesma: eu sou maravilhosa. Existe um processo por trás disso. E hoje eu quero ensinar para vocês 5 passos que vai ajudar a você mudar a sua visão sobre si mesma. Então aproveita, pega papel e caneta e anota todas essas dicas que eu vou dar aqui para você. Primeiro, entenda que a sua autoimagem foi construída. A primeira coisa que você precisa entender é que muito daquilo que você acredita sobre você mesma não nasceu aí dentro. Tudo isso é aprendido. Imagina só uma criança que vem crescendo ouvindo assim: você é desajeitada, você é tímida, você não é inteligente. Olha só como fulano se sobressai com isso. Cria já ali, desde criança, aquela comparação. Talvez aquela criança ela não tenha a capacidade para questionar tudo aquilo. Simplesmente passa a ouvir aquilo tantas vezes que acaba sendo parte da identidade dela. E aí, anos depois, ninguém precisa mais dizer para ela isso. Ela mesma passa a se dizer que ela não tem capacidade. E é justamente aqui que entra algo muito importante sobre o nosso cérebro. O nosso cérebro, ele aprende através da repetição. Os pensamentos repetidos, eles fortalecem alguns caminhos neurais. E quanto mais determinada e repetida aquela crítica, ela fica ali dentro da sua cabeça, mais ela se torna algo natural. Ela se torna algo que realmente começa a criar forma sobre aquilo que você é. Justamente por isso que você passa a se enxergar de uma determinada maneira. Mas aí tem uma notícia maravilhosa para você. O cérebro também tem a capacidade de mudança. E o nome disso é a neuroplasticidade. Ou seja, você não precisa ser a pessoa mentalmente que você aprendeu a ser lá no passado. Você pode aprender a ser completamente diferente daqueles padrões que foram instalados aí dentro da sua cabeça. O segundo é descubra quais são as frases que você tem aí dentro da sua cabeça sobre você. Aqui você pode fazer um exercício que eu acho muito importante. Pega um papel e uma caneta. Agora escreva o que eu penso sobre mim, mas coloca ali o que você pensa realmente sobre você, não sobre aquilo que você quer ser, mas o seu pensamento do momento. Ah, você pensa que você não tem capacidade? Escreve ali. Você pensa que você não consegue um emprego melhor? Escreve ali. Você pensa que você é tímida, que você é atrapalhada, que você não consegue falar em público? Então você vai colocar tudo isso por escrito. Agora, faça uma segunda pergunta. De onde eu aprendi tudo isso? Essa pergunta ela é muito poderosa. Porque quando você colocar ali no papel, você pode descobrir, por exemplo, que muito disso foi algo aprendido e não a sua verdadeira personalidade. Foram as crenças que você foi criando dentro da sua cabeça sobre a sua imagem, sobre o seu espelho mental e que na verdade não tem absolutamente nada a ver com você. Você de jeito nenhum nasceu pensando eu sou um fracassado. Nenhuma criança nasce com os pensamentos que elas têm hoje. Tudo isso vem se criando. Tudo isso vem formando ali naquilo que ela vem crescendo, ouvindo. Você vem aprendendo determinadas experiências dessa maneira. E tudo aquilo que é aprendido pode ser questionado.
Terceiro é pare de tratar pensamentos como se fosse verdade. Talvez esse seja um dos mais importantes. Pensar alguma coisa não significa que aquilo ali é verdade. Mesmo porque o seu cérebro, ele pensa coisas o dia inteiro. Alguns pensamentos são úteis, outros são distorcidos, outros são movidos pelo medo, outros foram pensamentos de experiências passadas. Imagine só você estar ali pensando, eu não vou conseguir. E aí, ao invés de você aceitar aquilo, por que você não se pergunta, por que eu não vou conseguir? Por que esse tipo de pensamento está vindo na minha mente? E depois pense, qual é a evidência que talvez eu consiga? Você começa a criar um espaço entre você e o pensamento. E aí você deixa de dizer eu sou incapaz e começa a questionar o porquê que eu sou incapaz, o porquê que esse tipo de pensamento está vindo dentro de mim, né? Por que isso está passando pela minha cabeça? Muitos pode parecer uma pequena mudança de frase, mas para dentro do nosso pensamento isso tem uma mudança enorme, porque aí você deixa de transformar um pensamento em identidade. Você vai passar a ter realmente a identidade que você gostaria de ter, a realidade que você quer criar para a sua vida. O quarto é mude a forma como você fala com você. Agora vem uma coisa que parece extremamente simples, mas na verdade ela é muito poderosa. Observe a maneira como você conversa consigo mesma. Imagine só que uma amiga viesse para você e dissesse assim: eu estou com medo de começar. Você provavelmente diria: vai, você consegue, não desista, eu tô aqui com você, eu tenho certeza que vai dar tudo certo. Você ia falar para ela: todo mundo começa sem saber, ninguém é perfeito. Agora imagine se você cometesse o erro. Você seria a primeira a se criticar, a dizer para você mesma: eu sou burra, eu sou incompetente, eu nunca consigo, eu estrago tudo. Percebe a diferença? Você oferece compreensão para os outros, mas muitas vezes oferece crueldade para si mesma. Começa a substituir a autocrítica por uma conversa mais realista com você mesma. Você pode dizer assim: eu ainda estou aprendendo, eu posso melhorar, eu não preciso acertar de primeira, o erro ele não define aquilo que eu sou. Isso é muito poderoso porque é uma afirmação que você pode mudar as coisas da próxima vez, que você pode fazer diferente. É uma forma de você se abraçar, é como se você estivesse realmente falando com um amigo. Se um amigo viesse desabafar de algo que deu errado, você seria uma pessoa maravilhosa, mas quando você erra, você se aponta, você se critica, você se coloca para baixo, você não tem aquela passividade com você mesmo. Então é algo que você tem que pensar, porque senão você acaba ficando de uma forma onde você não consegue construir uma situação melhor para sua vida. É como se você ficasse presa naquele ciclo de autocrítica. O quinto é faça pequenas coisas que prove para você a pessoa que você está se tornando, aquela pessoa que você quer ser. Esse é o passo que muita gente esquece. Você não muda a sua autoestima apenas pensando diferente. Você muda também através das experiências que você vai vivendo no seu dia a dia. Por exemplo, se você quer acreditar em uma rotina, né? Como que você faz isso? Cumpra uma pequena promessa que você fez a você mesma. Ah, não precisa ser uma coisa grandiosa. Hoje eu vou beber mais água, é uma rotina, você não tem costume de beber água? Então hoje você vai fazer diferente? Coloca um lembrete ali, bebe água o dia inteiro. No final do dia você se aplaude, né? Você não precisa beber o tempo todo. Você não bebe nunca, você bebeu 2 copos, poxa, consegui evoluir 2, amanhã conseguiu evoluir para 4, passou um tempo, conseguiu evoluir para 6. E assim vai sendo as coisas na sua vida, tá? Esse é um pequeno exemplo que eu estou usando aqui. Porque existe uma diferença muito grande entre você dizer eu sou capaz ou de fazer algo que você não tem costume de fazer todos os seus dias, para conseguir criar ali uma rotina. E é muito legal porque no final do seu dia você começa a olhar para aquilo e fala assim: caramba, eu fiz algo que eu não costumo fazer. E essa experiência ela começa a construir uma nova evidência sobre você. E aos poucos a sua identidade começa a acompanhar as suas atitudes. E agora eu quero falar algo com vocês que é sobre a força quântica. Aonde entra tudo isso aqui no meio dessa nova situação, né, da sua vida, dessa nova identidade que você está querendo formar. Quando as pessoas falam sobre força quântica, muita gente tem a ideia, né, sobre aquilo que para a nossa atenção, que influencia
a nossa maneira de como vivemos a nossa realidade. Mas é muito importante a gente separar a espiritualidade da ciência. A física quântica, ela não comprova, né, que o fato de você pensar em alguma coisa, o universo irá entregar aquilo para você. O que a psicologia e a neurociência explica é que tudo aquilo que damos atenção influencia a maneira como a gente age e também a maneira como a nossa realidade passa a ser criada. Quando prestamos atenção, tudo isso influencia a nossa interpretação, a nossa percepção de uma nova realidade, influencia também as nossas decisões e também os nossos comportamentos. Um exemplo prático aqui para vocês é assim, ó, se você acredita, não adianta tentar, o que você vai fazer? Você vai parar, você vai paralisar, você não vai correr atrás daquilo que realmente você quer, vai desistir mais rápido, vai enxergar obstáculos, e isso pode acabar criando para você experiências que confirmam as suas crenças. Agora imagine o contrário, quando você pensa assim, eu não sei fazer, mas eu posso aprender. O que acontece? Você começa a ter mais percepção das coisas. Você não desiste fácil demais. Não é qualquer obstáculo que você vai deixar de paralisar. Então, você vê o quanto a gente precisa ter a percepção daquilo que pensamos sobre nós mesmos. É dessa forma que as coisas começam a ser influenciadas pelas nossas atitudes. Essa mudança, ela vai fazer você procurar soluções e atentar novamente. E é aí, então, que os pensamentos começam a influenciar os seus comportamentos. As experiências, elas produzem novas evidências e isso vira um ciclo. Por que nós acreditamos mais nos outros do que em nós mesmos? Existe uma explicação para isso. Nós somos seres sociais. A aprovação dos outros teve, né, uma grande influência na nossa história evolutiva, uma importância enorme para a sobrevivência e também para o pertencimento de um grupo. E existe ainda o chamado viés da negatividade. Nosso cérebro ele tende a dar mais atenção às experiências negativas e às experiências ameaçadoras. É justamente por isso que a crítica, por muitas vezes, pode parecer mais importante do que os elogios. Você pode ouvir de uma pessoa, nossa, como você está linda, elegante, maravilhosa, e ouvir de uma pessoa, nossa, como você está ridícula, e o seu cérebro pode ficar horas ali naquela frase. E isso não significa de forma nenhuma que a crítica é verdadeira. Significa que o cérebro ele é muito sensível a situações que colocam ali para você como ameaça, também como rejeição ou como perigo. Aí vai um exercício para você começar hoje mesmo. Todos os dias, escreva 3 coisas. Um pensamento negativo que tive sobre mim, de onde esse pensamento pode ter vindo, qual seria a forma mais justa e realista de pensar sobre mim. E agora você vai substituir por um novo pensamento. Eu estou onde eu realmente gostaria de estar? E afirme para você, isso não é um fracasso, é só um momento. Agora perceba o seguinte, você não está tentando enganar o seu cérebro, você está ensinando o seu cérebro a olhar para a sua história de uma maneira diferente e muito mais equilibrada. Talvez hoje você está vivendo exatamente isso. Talvez você tenha crescido ouvindo por tantas vezes que você não era capaz e começou a acreditar. Talvez você tenha cometido tantos erros que começou a confundir os erros com a sua identidade. Mas olha, eu quero que você guarde uma frase. Aquilo que aconteceu comigo fez parte da minha história, mas não precisa determinar aquilo que eu vou ser. E olha, lembre-se sempre, você precisa mudar a maneira como você conversa consigo mesma. E eu tenho certeza que muita coisa vai mudar na sua vida, principalmente a forma como você se enxerga. E se esse vídeo fez algum sentido para você, eu peço que você deixe o seu like, se inscreva no canal, comente aqui o que mais teve a ver com você nessa mensagem, o que você sente aí no seu dia a dia que está fazendo você estar travada no mesmo lugar, está fazendo você viver a realidade que você está vivendo. E olha, tenha sempre na sua cabeça a percepção que você pode mudar a partir do momento que você aceitar isso, tá bom? Eu espero muito que vocês tenham gostado. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.